A paz para os irmãos. Bom dia, tudo bem? Conforme havíamos combinado, vamos tratar hoje sobre a lição 13 da Escola Bíblica Dominical, relacionamento do cristão, de Deus e a família. Eu sei que todos vocês, como eu, entendem que a palavra do Senhor e a relação de Deus com o homem segue alguns critérios. O principal deles em relação a nós é a comunhão. Como se constrói uma relação real com Deus? Você estabelece primeiro como Ele se comporta na relação com você. Tudo que nós fazemos, tudo que nós desejamos, tudo que nós pretendemos fazer, seja em momentos tranquilos e felizes, seja em momentos de angústia, o fazemos porque Deus quer que façamos por Ele. Não temos como entender Deus sem primeiro entender como que Ele se relaciona conosco. O texto da lição hoje, ele traz aquele texto lá de Mateus 10:37, que nós já conhecemos bem. Quem ama pai e a mãe mais do que a Cristo, disse Jesus, não é digno de mim. O que significa amar mais pai ou mãe e não ser digno de Cristo? Essa é uma dicotomia extremamente relevante para entender a diferença entre o Evangelho e a diferença entre a lei. Na lei, existiam relações de herança que estavam baseadas exclusivamente no patriarca, nos seus filhos mais velhos, e tudo que existia, tudo que o pai possuía, era herança desses filhos. Eu sei que você, como eu, entendem que a palavra de Deus ela nos revela muito mais do que apenas que nossos olhos humanos conseguem ver. Na antiga dispensação, a relação de Deus com as pessoas era uma relação indireta. Deus não habitava nas pessoas. Não era Emmanuel, não era Deus conosco. Então a relação que nós temos com Deus é uma relação indireta no Antigo Testamento. E na Nova Aliança temos uma relação direta com Deus. Eu sei que cada um de vocês, como eu, como todos nós, já tentaram entender por que Deus se relaciona conosco de forma tão pessoal. E muitas vezes quando vamos pregar, vamos ensinar, esquecemos a palavra e queremos trazer para as pessoas a nossa vida pessoal e nosso relacionamento pessoal como a base de Deus para as pessoas. Deus não se relaciona da mesma forma com ninguém. Mas Ele nos dá o sinal de como esse relacionamento deve ocorrer. Na palavra de Deus, eu sei que você sabe, eu também sei, nós temos alguns momentos que são cruciais para compreender a relação de Deus conosco. O Senhor Jesus, em cada um dos momentos do Evangelho, vai nos revelar alguma coisa diferente. Uma relação pessoal com as pessoas, onde Ele procura entendê-las, compreendê-las, e através dessa compreensão, trazê-las ao conhecimento da verdade. A verdade não tem inversão. Os fatos não têm inversão. Nós vivemos num tempo em que as pessoas colocam versão em tudo. As verdades são relativas, os fatos são relativos. O fato e a verdade dependem não mais de serem fatos ou verdades. Eles dependem do canal de transmissão. As pessoas passaram a fazer aquilo que o Senhor falou para não fazer. Ele nos disse, quando ouvimos a profecia, devemos analisar se a profecia tem a ver com a palavra. Não analisar o profeta, mas tomamos uma decisão. Por conta dos imensos e numerosos profetas ruins que temos, começamos a nos relacionar com Deus, usando filtros, levando em conta e regulando a relação com os homens. Vamos pensar um pouco sobre isso. Como vocês sabem, a primeira coisa e a primeira parte dessa lição, ela vai nos trazer à mente como que nós nos relacionamos com Deus. Como que a gente entende esse relacionamento? Qual é o primeiro objetivo que a gente tem que atender nesse momento? Qual que é o nível de relacionamento que
que Jesus teve com cada um dos seus apóstolos. Eu quero ler com você no Evangelho de João, no capítulo 21, a partir do verso 4. Pegue sua Bíblia, abra sua Bíblia comigo. João, capítulo 21, a partir do verso 4. É o texto que mais fala comigo no Novo Testamento. O momento da verdade é quando Jesus separa discípulos, amigos, seguidores do resto das pessoas. Diz assim o texto: E sendo já de manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: Filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe, não. E ele lhes disse: Lançai a rede direita do barco, e achareis. E lançaram a rede, pois já não podiam tirar pela multidão dos peixes que haviam na rede. A rede pesou. E quando a rede pesou, olha o que diz o verso 7. E então, aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Levantando a rede cheia de peixes, logo saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. E disse-lhe Jesus: Trazei os peixes que agora apanhaste. E Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, sendo tantos que não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: Vinde e jantai. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: Quem és tu? Porque sabiam que eram Jesus. E chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhes, e semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado os mortos. Depois de terem jantado, disse Jesus a Pedro: Pedro, filho de Jonas, ama-me mais que a estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse-lhe: Apacenta meus cordeiros. E tornou-lhe a dizer a segunda vez: Simão, filho de Jonas, me ama? E ele disse: Senhor, sim, te amo, tu sabes que eu te amo. E disse-lhe Jesus: Apacenta as minhas ovelhas. E pela terceira vez disse Simão Pedro, filho de Jonas: Jesus, ama-me? E Simão, triste, disse: Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse-lhe o Senhor: Tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo, Jesus. E Jesus respondeu-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Eu sei que todos nós podemos conhecer esse texto, mas vocês imaginam como Jesus trata Pedro? Vamos tentar ver esse nível de relacionamento? Pedro estava com Jesus quando foi convidado a primeira vez para segui-lo. Pedro se afasta de Jesus 2 ou 3 vezes ao longo do Evangelho. Pedro, naquela madrugada, ele levanta e vai pescar, e leva consigo vários dos apóstolos. Mas Pedro, quando sabe que é Jesus, quando a rede pesa, Pedro sabe que é Jesus, ele sabe que o negou, e Pedro volta de forma direta, distante, como se não tivesse intimidade com Jesus, como se o pecado houvesse arrancado essa intimidade. Isso é totalmente Velho Testamento, e que essa intimidade só podia acontecer uma vez por ano, quando o sacerdote ia lá oferecer no Santo dos Santos, e aquele pensamento ainda estava na cabeça de Pedro. Mas Jesus já tinha uma nova aliança. Ele faz o quê? Chama Pedro e fala: Não é preciso um novo sacrifício, eu já fiz o sacrifício. Você me ama? Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? A vontade de perdoar de Jesus era mais poderosa
do que sua vontade de acusar um homem que o traiu e o negou. Esse é um nível de relacionamento que foi construído não naquela madrugada em Tiberíades, não naquele dia, naquele momento. É um relacionamento que foi construído em quase 4 anos de convivência. Pessoas, quando têm relacionamento pessoal umas com as outras, elas constroem níveis de relacionamento onde muitas vezes ouvir é mais importante do que pedir perdão, por exemplo. Imaginem Deus se relacionando com o fariseu. Nós temos um caso desse no Evangelho. Nicodemos, lembram disso? Nicodemos chega para Jesus, e Nicodemos, vocês não sabem, era um dos 70. Mas Nicodemos não queria ser mais um dos 70. Nicodemos queria ser um dos 12. Queria ter um relacionamento pessoal com Jesus. Ele queria mudar o nível do relacionamento com Cristo. Mas isso não é fácil. Quando nós olhamos Nicodemos conversar com Jesus, Nicodemos se apresenta, é um doutor da lei, é um fariseu, e ele se apresenta a Cristo querendo mais intimidade. Jesus olha para aquele homem, um homem que era religioso e conhecia a palavra, era um fariseu, e diz para ele: é necessário nascer de novo. Vocês entendem isso? Porque ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Jesus está nos contando que para aquele homem, Nicodemos, fariseu, religioso, o entendimento de que tudo que ele era, tudo que ele tinha e tudo que ele foi, não tinha valor para o reino de Deus. É necessário nascer de novo. Coloca a mão no seu coração agora e fala comigo. O Senhor me disse: é necessário nascer de novo. O Senhor me disse: é necessário nascer de novo. Não importa o quanto eu creia que tenha feito na obra de Deus, o quanto eu creio que tenha oferecido a Deus da minha vida, quais sacrifícios eu tenha feito, e etc. Mas Deus diz: eu tenho que nascer de novo. Eu tenho que nascer de novo. É como se Jesus falasse para mim, para você, o seguinte: todo dia quando você acorda, meu querido irmão, meu querido filho, você tem que lembrar que tudo que você tem, fui eu que te dei. Tudo que você é o que eu entreguei para você. Porque todo dia eu te dou uma oportunidade de ser novo, de novo. Vocês entendem isso? É um nível de relacionamento com Deus onde a dependência de Deus é absoluta. Porque tudo que eu conquistei ontem, eu zero e começo de novo hoje. Lembra quando Jesus nos falou sobre que é melhor dar do que receber? E que a mão direita não veja o que a esquerda fez? Ele está falando sobre isso. Um homem nascido de novo, ele não tem passado de glória, porque tudo que ele faz é para a glória de Deus. Um homem nascido de novo, ele não tem uma vida de sucesso ou de êxitos, porque todo o seu êxito e seu sucesso é para a glória de Deus. E se é para a glória de Deus, para que fazer outra coisa? Eu quero que você entenda sempre que o Senhor tem uma bênção para nós, de relacionamento, nível de relacionamento pessoal, mas Ele nunca lidará conosco da mesma forma. Lembram de um outro jovem que também se aproximou de Jesus, um outro homem que se aproximou também de Jesus para tentar ser íntimo dele? Lembram disso? Lucas 18, 27 diz assim: e certo homem importante lhe perguntou: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna?
Jesus primeiro questiona: você entende que eu sou seu mestre mesmo? Você entende que eu sou seu mestre e que tudo que eu tenho, que sou, é aquilo que tu fizeste por mim? Você entende que eu fui mandado para trazer para você uma nova vida, uma nova aliança? E a pergunta é simples. Ele responde sim. Jesus coloca quais são as coisas que devem ser feitas. Ele fala: faça desde pequeno. Ele se coloca como um homem de obras. Vocês entendem isso? O jovem rico se coloca como um homem de obras, um homem que fez, um homem que conquistou, um homem que tem, que faz. O que Jesus fala para ele? Tudo você tem. Você é o homem padrão A, um homem de bem. É um dos termos mais ridículos que eu ouço nos nossos dias. Como que eu chamo alguém de homem de bem? Jesus falou que nem ele era bom. Mas nós temos pessoas que se acham homens de bem. Aquele homem se achava homem de bem. Ele fazia todas as coisas desde muito jovem. Quantos de vocês vieram a Jesus e não tem a história do homem que estava no candomblé, ou do homem que era um bandido, um ladrão, ou alguém que matou alguém? Nem todos nós temos as histórias dos grandes mártires que viveram vidas dissolutas. Muitos de nós, como alguns dos nossos irmãos mais velhos aqui, nasceram no Evangelho ou criaram seus filhos no Evangelho. Nós somos a terceira, quarta, quinta geração de pessoas que não viram nada além da igreja, do Cristo representado pela comunidade que a gente chama de igreja, mas que na verdade a igreja somos nós, e que nossa união é a comunidade, e essa comunidade que cria as pessoas, essa comunidade nos dá os nossos padrões, ela nos ensina como devemos agir. Mas de repente, para esse homem, para esse jovem, Jesus fala: falta uma coisa. Feche seus olhos um instante. Feche seus olhos um instante e responde: falta alguma coisa? Jesus te perguntar, te falar como mestre: falta-te uma coisa. Como você agiria? Qual seria a sua reação? Falta uma coisa. Os níveis de relacionamento de Jesus conosco são muito especiais para cada um de nós. Falta a você uma coisa. Peça a Deus para te mostrar o que falta. Tenho certeza que você, como eu nesse momento, está sentindo Deus falar com você. Ceifas, te falta uma coisa. Te falta uma coisa. E aquele homem falou para ele: olha que coisa. Jesus falou para ele: vai, vende o tesouro do teu coração. Esvazia seu coração. Nessa vida de paz que você construiu, você criou um grande tesouro. Qual que foi? Qual o grande tesouro? O tesouro é simples. Você criou riqueza. E essa riqueza tomou conta do seu coração, jovem. E Jesus fala o que para ele? Vai e remove do teu coração a riqueza. Porque aquilo onde está o teu coração, olha que coisa maravilhosa, onde está o teu coração, ali está o teu tesouro. Onde está o teu coração, ali está o teu tesouro. O jovem, ele não fica feliz, porque Jesus deu a ele, ou concedeu a ele, uma oportunidade de estar íntimo com ele. Ao contrário, olha que coisa, nem parece. Hoje em dia isso não acontece. Jesus olha para aquele homem, e aquele homem olha para Jesus, se entristece e vai embora. Falta você uma coisa. Feche seus olhos um instante e pergunta para você mesmo:
Senhor, o que me falta? Senhor, o que me disseres que falta? O que disseres que falta? Eu vou, Jesus. Eu vou mudar. Será que temos coragem de falar isso? Vamos falar dos níveis de relacionamento. Então, o publicano e o rico. Jesus não foi nada leve com o publicano e com o rico. Homens cheios, homens repletos de coisas, repletos de bênçãos. Não. Mas existem outros níveis de relacionamento. Vocês sabem que Jesus tratou uma outra mulher diferente. A Bíblia diz que Jesus estava voltando de uma viagem e ele chegou numa cidade e achou uma mulher. Essa mulher, ela tinha algumas coisas muito interessantes para os nossos dias. Primeiro, essa mulher era samaritana. Vocês entendem isso? Ela era a escória da escória. Olha que coisa terrível. Os samaritanos eram muito mais próximos dos judeus do que, por exemplo, os romanos ou os gregos. Mas por serem próximos, mas não serem deles, eram tratados pior do que o estrangeiro. Eram samaritanos. Eu nem conversava com eles. Sou judeu. Mas Jesus acha essa mulher, senta à beira do poço, a mulher chega lá, tira a água, Jesus fala, me dá água. E a mulher fala, você não sabe, falando com o mestre, você não sabe que nós não podemos conversar? Jesus responde, não, olha que coisa maravilhosa, me dá da sua água, e quem beber dessa água que você tirou do poço, vai ter sede, mas quem beber da água que eu der, nunca mais terá sede. E a mulher fala assim, eu reconheço que você é profeta, eu te reconheço como profeta, Jesus, eu te reconheço não só como mestre, mas como profeta. E ele fala assim, vai lá e chama teu marido para ouvir o que eu tenho que falar. Ela responde, eu não tenho marido. Jesus fala, revela toda a vida daquela mulher. A gente conhece a história. E no final, aquela mulher vai para a cidade e fala, existe um homem que ele sabe tudo sobre mim. E que, olha que palavra maravilhosa. A mulher voltou à cidade de seu povo. Venham ver um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saiu da cidade e foi para onde ele estava. João 4, 6 a 30. Ela estava vazia. E por estar vazia, tinha espaço para que o Senhor ocupasse a primazia da vida dela. Lembram de Maria Madalena? Olha que coisa. Aquela mulher estava para ser morta. O que aconteceu? O que aconteceu? Ela não tinha nada, esperança, ela não tinha nenhum tipo de tesouro ou qualquer outra coisa, honra, prestígio, nada para entregar para Jesus. Ela estava no fundo do poço. Os homens iam matá-la apedrejada. Jesus encontra aquela mulher e ela está vazia, destruída. Ela não era um fariseu, não era um homem rico, era uma mulher destruída. Jesus chega para ela e fala, vai, onde estão os teus acusadores? Vai e não peques mais. Vocês entendem que são níveis diferentes de relacionamento. E para finalizar essa parte, eu quero falar de um outro homem, Zaqueu. Zaqueu, homem rico, sobe de uma árvore se humilhando para ver Jesus. Jesus o vê e fala, quero ir na tua casa. Jesus não precisa contar nada para Zaqueu. Jesus não precisa falar para Zaqueu vender seus bens. Jesus não precisa falar para Zaqueu
nascer de novo. Zaqueu, quando se encontra com Jesus, ele reconhece que ele é fraco, frágil, destruído. Ele reconhece que não tem nada para dar para Jesus. Ele reconhece que o que ele tem não é dele, tem que devolver para aqueles que ele defraudou. Ele reconhece isso tudo. E quando ele reconhece isso tudo, Jesus diz: chegou salvação a essa casa. Olha para o seu irmão que está do seu lado e fala para ele: chegou salvação à sua casa. Olha para você mesmo, para a palma da sua mão, como se fosse um espelho, e diga: chegou salvação à tua casa. Porque você nasceu de novo. Porque tudo que você conquistou até hoje é para a glória de Deus. Porque tudo que você é o que Ele fez por você. Então o seu relacionamento com Deus está em outro nível. Não é mais o relacionamento dos artérios, ou dos joelhos, ou dos lombos. Você está coberto de Deus. Porque Deus mudou a sua vida. Deus te fez um homem novo. E esse relacionamento nós chamamos de comunhão. E quem tem comunhão com Deus jamais perde qualquer uma das oportunidades de ouvir a sua voz. Ouça a voz de Deus. Mantenha o relacionamento próximo de Deus. Que todas as outras coisas serão mais fáceis. Todos os relacionamentos serão mais fáceis. Amém? Fala glória a Deus comigo. Amém? Glória a Deus. Vamos passar para o segundo objetivo, que é mostrar agora a relação de Deus com a família. Deus com a família. Amém? Família. Como Deus se relaciona com você? É com intimidade? Então essa intimidade tem que alcançar a sua família. O segundo ponto, o objetivo dessa lição, é exatamente o cristão e sua família. Todas as vezes que nós olhamos para a Bíblia na relação dos homens de Deus com suas famílias, nós não temos grandes exemplos. Vamos lembrar? Qual a relação de Moisés com seus filhos? Quem são os filhos de Moisés? Os filhos de Moisés foram homens que foram instruídos em liderança. Os filhos de Moisés foram homens que foram proeminentes na história de Israel. Quem foram os filhos de Josué, por exemplo? Nós temos os nomes. Mas qual foi a participação desses homens quando eu falo sobre exemplos do Antigo Testamento? Na Era dos Reis tudo mudou. Porque na Era dos Reis, a liderança e o poder estavam onde? No nome e na descendência do rei. Mas Deus queria rei? Como que Deus falou para Samuel? Quando Samuel fala assim: Senhor, o povo pediu um rei. O povo não me quer mais. Deus responde o que para Samuel? Não foi a ti, Samuel, que rejeitaram. Foi a mim. Quando levanta-se Saul, quando se levanta a monarquia em Israel, não se levanta para a glória de Deus. A monarquia não se levanta para a glória de Deus. Ela se levanta para a tristeza de Deus. O próprio Deus falou: eu fui rejeitado. Lembram quando nós lemos o Evangelho? Veio para que eram seus, e os seus o rejeitaram. Porque quando Jesus veio, ele não veio como grande e forte rei que iria livrar Israel dos inimigos. Ele veio como servo, como médico, que veio curar e buscar, e ser pastor, e buscar aqueles desgarrados de Israel. Olha que coisa! Estamos falando de um Deus que, apesar do seu poder, chegou até nós como servo. Que apesar da sua glória,
chegou diante de nós como menor, apesar de toda a sua capacidade de conhecimento. Ele serviu a todos. Ele foi o homem que veio para falar: não há reis, olha que coisa, não há senhores, não há soberanos, não há impérios. O grande poder que existe é o poder meu de mudar a sua vida. Para entender o que é família e entender qual que é a relação, o nível de relação que temos que ter como cristãos com nossas famílias, é preciso essencialmente entender o que é o Evangelho. Nós lemos e sabemos, o Evangelho é o poder de Deus para a transformação do homem. Um dia deste, na igreja onde eu congrego, nós estávamos tendo uma discussão sobre se eu creio ou não creio na Bíblia. E aí eu conheço vários pregadores, vários estudiosos da Bíblia, que eles entendem pelas coisas particulares, pessoais da vida delas, que tem pessoas que são irrecuperáveis. Tem. Eles entendem que tem pessoas que não têm recuperação. Por doenças mentais, por qualquer tipo de distúrbio mental, não tem recuperação. Só que eu conheço na Bíblia um homem que era louco, maluco. Que ele era forte, ninguém segurava ele, era como uma fera. Jesus chegou nesse homem e mudou a vida dele. Eu olho para a Bíblia e vejo Maria Madalena, a Ciro Fenícia, que eram mulheres destruídas, a mulher do fluxo de sangue. Pessoas do impossível que se encontram com Jesus e o Evangelho se faz Evangelho. Muda a vida delas. Olha que coisa. Para Deus nada é impossível. Tem de vez em quando a gente conversa com os pais e a gente sabe que a gente molda o caráter das crianças até 7, 8, 9 anos no máximo. É o período onde ela está formando o caráter. Quais são seus valores mais íntimos e pessoais. E alguém fala assim: poxa pastor, poxa eu não sei fazer, eu perdi esse tempo professor. Eu não tive essa oportunidade, eu não sabia como fazer, eu não fui bem orientado. E agora eu perdi o tempo, meu filho tem 17 anos, 20, está no mundo, está solto, eu não tenho mais o que fazer por ele, e não tenho o que fazer mais, o caráter dele é outro, etc e tal. E eu te digo, meu querido irmão e irmã, Deus pode fazer o impossível. Onde nós erramos como pais, Deus entra com misericórdia. Onde nós erramos como homens, como maridos, Deus entra com misericórdia. Onde nós erramos como líderes de grupos evangélicos na igreja, na comunidade, ou no trabalho, ou no relacionamento nosso com a comunidade, com a sociedade, onde nós erramos, Deus entra com o Evangelho e transforma e dá uma nova vida e uma nova oportunidade. Eu sei que é muito difícil entender isso. Isso não serve apenas para o meu filho. Não é só meu filho que eu vou ficar o tempo todo orando pedindo: Senhor, tem misericórdia dele, dá-lhe a oportunidade de voltar para o Senhor, dá a oportunidade dele receber o Senhor como Senhor e Salvador. Senhor, visita meu filho. Não é só meu filho. A misericórdia de Deus é para todos os filhos, os meus e o filho dos outros também. A relação nossa com a família, ela tem que ser extremamente orientada a partir da palavra, não a palavra cantada, não a palavra decorada, mas a palavra colocada no nosso sangue, na nossa vida, no nosso comportamento. Deus estabeleceu 3 pilares para o seu relacionamento familiar. E o primeiro deles é ser de exemplo. O primeiro pilar é: seja alguém que o seu filho, sua filha e sua esposa querem seguir. Isso é fácil? Não é. Antigamente, um homem honesto, um homem íntegro, era o suficiente para ganhar o respeito do filho. Se você não estiver no mesmo mundo que seu filho, os seus valores não vão ser os valores do seu filho.
Se você não estiver falando no mesmo idioma do seu filho, ele nunca entenderá você. Se você não estiver ouvindo com os ouvidos do seu filho, você nunca vai conseguir compreendê-lo. E você vai perdê-lo. As famílias, elas têm que ter uma relação com Deus e pessoal de forma prática. Não existe evangélico não praticante. O evangelho pressupõe ação. Lembram? O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque me ungiu para agir, para fazer, para dar, trocar, reconstruir. Porque o evangelho, ele é minha missão, ele é minha vida, é o meu ministério. Eu tenho que agir esse evangelho na minha casa. Quando eu corrijo meu filho, eu corrijo para o bem dele, com amor, com carinho, com respeito, mas principalmente olhando para Cristo. Se eu consigo fazer olhar para Cristo, quando eu falhar, ele sobrevive. Mas se ele olha só para mim, porque eu sou mais importante, eu sou mais forte, eu sou mais capaz, eu posso falhar e perder meu filho e minha família. A relação pessoal de Deus na família é algo muito diferente do que nós estamos acostumados a ver. Eu sei que você tem ouvido muitas pessoas falando sobre o papel do homem, o papel da mulher, papel. Ninguém se relaciona com o manual na mão. As pessoas se relacionam ouvindo e sendo ouvidas. Se você não é capaz de ouvir, você não deve falar. Se você não é capaz de falar porque você não entende, você tem que procurar ajuda. E a ajuda está no Evangelho. A Bíblia fala da relação entre homem e mulher, ela fala sobre paz e tranquilidade. Que nós devemos ter o quê? Uma visão clara de Cristo. Que a minha conduta, dentro do meu lar, em qualquer ocasião e circunstância, ela tem que refletir os meus valores cristãos. Eu não posso ficar distante de Deus nas minhas relações e nas minhas palavras e no meu comportamento e querer que meu filho se aproxime de Deus. Intimidade com Deus, ela é construída. Eu tenho a minha intimidade e ensino meus filhos a ter intimidade com Deus. E eu ensino através de 3 pilares que eu falei para vocês. O primeiro é o exemplo. Qual é o segundo pilar? Adivinha qual é o segundo pilar? Olha que coisa. O segundo pilar é a palavra. Eu vivo a palavra que eu prego. Eu vivo a palavra que eu prego. Aí meu filho olha para mim, olha para a palavra e fala: a palavra e meu pai estão juntos. E ele começa a entender que existe comunhão. Que ele pode falar comigo sobre qualquer assunto, porque eu sou um homem que tem comunhão com Deus. Eu sou uma mulher que tem comunhão com Deus. Então, ele entende que falar comigo é falar com alguém que tem comunhão com Deus. Porque a palavra e a minha vida, a palavra e o meu comportamento andam juntas. Eu fico muito triste quando a igreja recebe rótulos. E ela tem recebido muitos rótulos ultimamente. E a maior parte deles, infelizmente, são rótulos verdadeiros. A igreja é a que julga e não a que ama. E a Bíblia diz: não julgueis. A igreja é a que censura e não a que ajuda. E a Bíblia diz: aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. A igreja, ela quer julgar os outros pela lei e quer viver a graça. A sua família, ela é o seu ambiente de graça. É um ambiente onde o perdão, ele não é diário, ele é a cada segundo. A tua casa é o lugar onde é o ambiente da compreensão, do ouvir, do falar com amor, do abraçar,
do estar junto, de sofrer junto. Às vezes, nossos filhos, nossos esposos nos decepcionam. Quantas vezes você se sentiu abandonado pela sua esposa ou pelo seu esposo? Sentiu só, sentiu frio, sentiu desrespeitado pelos seus filhos? E a palavra que eu te dar nessa manhã, nesse momento, é: abrace-o de novo, abrace sua esposa de novo, abrace seus filhos novamente. Não permita que a sua decepção se torne um vale entre vocês. A gente fala muito de perdão. Eu quero falar de se perdoar. Se perdoe e se entregue de novo. Se perdoe e supere a maldição da desconfiança. Porque Deus quer um relacionamento entre você e sua família de confiança e abertura. Terceiro pilar, palavra e exemplo. Terceiro pilar qual que é? Oração. A Bíblia nos ensinou a orar uns pelos outros. Incentive teus filhos, sua esposa, você mesmo, que não está muito gostando de orar ultimamente, a orar um pelos outros. Orem por vocês mesmos, orem pela sua igreja, pelos seus amigos da escola, seus colegas, orem pelos seus familiares, orem pela nossa nação. Palavra, oração e exemplo. Os pilares de um relacionamento verdadeiro entre você e sua família. Agora, sem ilusão, isso tudo, como eu te falei, se não estiver repleto de uma linguagem compreensível, se torna apenas dogma, se torna apenas costume e doutrina, e não relacionamento. Eu sempre digo que muitas vezes a gente quer ensinar os filhos, eles aprendem, mas mesmo assim, tendo aprendido, não seguem as orientações. Isso é muito comum. Isso não acontece só na minha casa. Acontece na sua também. Mas existe uma coisa que é essencial nesse processo, que é entender que se eu fizer todos os três pilares, aprender a linguagem que a minha família entende, ser um homem acessível e confiável, a minha esposa tem que confiar em mim para falar qualquer coisa. Eu tenho que confiar nela para falar qualquer coisa, inclusive sobre meus filhos. Também sobre a família dela e a minha família, a nossa família. Se tivermos confiança e sempre apostarmos na boa fé um do outro, nós nunca teremos problemas com o relacionamento familiar. Amém? E por fim, para nós concluirmos a nossa mensagem dessa manhã, o terceiro ponto, e é o que eu tenho falado desde o início, é o relacionamento com Deus de forma direta. A Bíblia diz que quando nós vamos falar com Deus, Ele orienta. Entra no seu quarto, fecha a sua porta e ora ao Senhor. Nós desenvolvemos ao longo dos anos, dos séculos na verdade, a oração coletiva que nós protestantes, principalmente pentecostais, adoramos fazer. Vamos para a igreja e nos reunimos para orar. Ciclo de oração, reunião da tarde, sábado de consagração, vigília, etc. e tal. Esses momentos são muito bons. São momentos de comunhão com a igreja, um com o outro. De orarmos um pelo outro, lembrarmos de orar uns pelos outros. Mas a oração real do cristão é porta fechada, você e Deus. Você convida qualquer pessoa para o seu quarto? Qualquer um entra no seu quarto? Sim ou não? Acho que não. Mas Deus falou: se você quer ter parte comigo, tem que ter intimidade comigo. Quando Ele fala, entra no seu quarto, fecha a porta e ora, está falando, tenha intimidade comigo. Converse comigo, como se estivesse só nós dois no quarto. Pergunta para o seu irmão,
quando ele está só, ele sente Deus? Pergunta para ele. Você, quando está só, sente Deus? Quando você entra no seu quarto, você sente Deus? Quando você entra no seu carro sozinho, você sente Deus? Quando a rede lá no mar pesa, você sabe que é o Senhor? Quando a rede lá no mar pesa, você sabe que é o Senhor? Eu quero pedir para você nessa manhã, para você observar e não esquecer isso. Se a rede pesar, é porque você e Deus estão em consonância. O que não pode acontecer é quando você olhar para o homem na beira do mar, você não reconhecer que é Cristo. Reconheça Jesus na sua vida. Esses dias eu recebi uma mensagem falando assim: vamos orar por fulano porque ele está lutando contra milhares de demônios. E eu respondi: vamos orar por fulano para que ele conheça a Deus, para que ele seja uma nova criatura, para que ele tome decisões corretas e siga a Cristo. Porque se estiver com Cristo, os demônios não vão se arriscar com ele. Quantas vezes você e eu deixamos de ter uma comunhão pessoal com Deus porque temos medo disso? Porque não temos coragem de 3 coisas. Primeira, depender exclusivamente de Deus. Segunda, confiar que as decisões de Deus são as melhores decisões para nós. E terceiro, ter paciência e esperar Deus cumprir em nós a sua vontade. Quero te convidar nessa manhã para fazer esse compromisso. Deus, eu quero ter relação pessoal com você, não no nível de quem fica esperando algo de ti para ter comunhão contigo, como aconteceu com Nicodemos ou com o jovem rico. Eu quero ter o nível de comunhão contigo da mulher sírio-fenícia. Quero ter contigo a comunhão da mulher do fluxo de sangue. Quero ter contigo a comunhão de Zaqueu. Homens que eram pecadores, mas que entenderam que o Senhor era tudo que eles podiam ter, que o Senhor era o verdadeiro tesouro, e tiraram o resto do coração. E quando tiraram os outros tesouros do coração, sobrou o Senhor no coração deles. E quando sobra só Deus no seu e no meu coração, a nossa vida muda. Senhor, que eu consiga falar para os meus filhos na minha casa, que ter o Senhor no coração é transformar o Senhor no nosso grande tesouro, é o caminho para termos uma vida abençoada e feliz. Senhor, me dê tanto amor e tanta compreensão e tanto de Deus na minha vida, para que eu tenha uma relação de comunhão contigo, para que nesse mundo agitado e rápido eu consiga decidir rápido, mas sob a tua direção. Eu consiga, Senhor, viver nesse mundo rápido e totalmente dissolvido que nós vivemos, e mesmo assim eu consiga decidir sobre a tua vontade. Deus, me ensina a te seguir, não a te seguir de longe como aquele jovem que perdeu a roupa, mas de perto, como um apóstolo amado, que mesmo na cruz não te abandonou. Senhor, me permita ser aquilo que escolheste para a minha vida. Vamos orar. Papai, me permita te seguir, Senhor, te seguir de perto, seguir para sempre. Me permita, Senhor, ser o sacerdote da minha casa, em nome de Jesus. Que Deus abençoe os irmãos, que possamos a cada dia valorizar a escola bíblica dominical, a palavra de Deus e a comunhão com Cristo. Deus te abençoe em nome de Jesus.